A todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária desse legislativo. Convido o vereador Pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marcos de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida, Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Roberto Santo, Rodrigo Augusto Lopes. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei 13/2025, súmula, dispõe sobre a regulamentação da avaliação do estágio probatório dos servidores públicos e do magistério do município de Nova Fátima, Paraná, e da outras providências. Justificativa ao projeto de Lei 13/2025. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração a Vossa Excelência o projeto de Lei 13/2025, que regulamenta a avaliação do estágio probatório dos servidores públicos e do magistério do município de Nova Fátima. O presente projeto de lei visa regulamentar a previsão de avaliação dos servidores públicos municipal em estágio probatório, trazendo a regulamentação e os critérios necessários para aprovação. Diante do exposto, o projeto de lei se justifica pela necessidade de regulamentação do estágio probatório para os servidores do quadro funcional dos servidores públicos municipal de Nova Fátima. Nova Fátima, 23 de janeiro de 2025. Prefeita Municipal Renata Montenegro Balan Xavier. Projeto de Lei 16/2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, REFIS, e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei 16/2025. O presente projeto de lei institui o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, REFIS, do município de Nova Fátima, com o objetivo de possibilitar a regularização de débitos fiscais por meio de descontos sobre juros e multas. De acordo com o número de parcelas, o REFIS visa reduzir a inadimplência e melhorar a arrecadação municipal, proporcionando ao contribuinte melhores condições de pagamento. Além disso, o Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização está passando por uma reestruturação para aprimorar o atendimento e a gestão de cobrança e arrecadação. A implementação do REFIS em 2 períodos ao longo de 2025 auxiliará tanto a população na regularização dos seus débitos quanto o departamento na melhoria de seus processos operacionais. Essa medida também contribuirá para a recuperação dos créditos fiscais, reduzindo a necessidade de ações judiciais, e permitirá a alocação dos recursos obtidos para o investimento em serviços essenciais à população, como saúde, educação e infraestrutura. Por essas razões, solicitamos o apoio dos 9 vereadores para a aprovação desse projeto, que trará benefício direto tanto para o cidadão quanto para a gestão pública de Nova Fátima. Nova Fátima, 18 de fevereiro de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balan Xavier. Requerimento Legislativo 08 de 2025. O vereador com presença subscreve nos termos regimentais vigentes e conformidade com o artigo 126, parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima e artigo 1º da Resolução 0291, após dar anuência e douto plenário, vem requerer, junto ao setor responsável e competente de nosso município, informações pertinentes sobre as vistorias realizadas nos veículos que estão efetuando o transporte escolar público em nosso município em caráter emergencial, devido à falta do certame licitatório. Primeiro, foram executadas referidas vistorias dos veículos responsáveis pelo transporte escolar municipal? Cópia da vistoria realizada
E qual o funcionário responsável pela vistoria dos veículos? Certo que a propositura será atendida e as informações serão prestadas e fornecidas para a aferição da função fiscalizadora desse parlamentar, bem como atender a demanda e esclarecimentos à nossa população. É o que apresento através da mesma e contando com a colaboração dos demais pares e em sua aprovação, que tal resposta seja enviada a esse parlamentar no prazo de 15 dias, previsto no artigo 18, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 1168 de 2003. Nesse termo, pede deferimento. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaec, 19 de fevereiro de 2025. Vereador Márcio Alberto dos Santos. Indicação legislativa 12/2025. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador, com a presença, subscreve, no termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica: Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesma interceda junto ao setor responsável, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para a possível instalação de um todo em frente à Capela Mortuária Municipal. A presente indicação se torna relevante e de suma importância para as pessoas que utilizam desse local, que tem como intuito de melhorar a infraestrutura da capela, pois a instalação estrutural desse todo na área externa da capela visa oferecer proteção contra intempéries, garantindo um ambiente mais seguro e adequado para todos os durante o período de velório. A construção dessa estrutura certamente trará mais conforto para as pessoas que ficam do lado de fora da capela, assim oferecendo e promovendo um ambiente mais adequado e confortável às famílias enlutadas, com mais comunidade também aos nossos munícipes. E essa adequação deve ser priorizada a fim de reduzir transtornos aos usuários causando pela falta de estrutura. Por essa razão, os motivos apontados solicitam ao chefe do Poder Executivo Municipal o apoio para junto darmos resposta à execução do assunto em questão, que é de interesse da população em geral, e que o certame certamente dará segurança, conforto e qualidade de vida à nossa população. Sem mais, desde já agradeço e renovando o voto de elevada estima e consideração. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 19 de fevereiro de 2025, vereador Rodrigo Augusto Lopes. Indicação 08/2025. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador, com presença, subscreve nos termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica: Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesma interceda junto ao setor responsável, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a realização de estudo para a revitalização e arborização do nosso município. Solicito ao setor responsável da administração pública a realização de um plano municipal de arborização para mitigar os efeitos da urbanização acelerada, principalmente no sentido de melhorar a qualidade de vida da população e amenizar o sofrimento em virtude ao forte calor, devido ao constante aumento da temperatura e sem contar com outro fator que iremos obter um aspecto visual mais bonito em nossas vias públicas. O presente propositura tem o objetivo o atendimento às solicitações feitas pela população para que seja realizada a urbanização da cidade. A urbanização urbana é vista como elemento natural reformulador do espaço urbano, aproximando as condições ambientais normais com o meio urbano. As árvores, como já sabemos, desempenham um papel fundamental na qualidade de vida. Elas reduzem a poluição, absorvem ruídos, amenizam o calor do sol e melhoram a qualidade do ar, além de ser uma alegria para os olhos. E por sua grande importância, a urbanização urbana é medida essencial para que se deve ser feita pelo Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, o artigo 9º, inciso 5º da Lei Orgânica regulamenta que o município deve compatibilizar o seu crescimento e o progresso com o equilíbrio do sistema ecológico, além de prevenir e controlar a poluição ou outras formas de degradação ambiental, promovendo também uma ampla urbanização dos logradouros públicos da área urbana e devida reposição de espécies em processo de deteriorização ou morte. Assim, um plano municipal de urbanização
será de grande valia para que o município irá mitigar os efeitos da urbanização acelerada. Dessa forma, visando proporcionar melhores condições de vida, saúde e bem-estar à população, acredito que a execução desse pedido trará grandes benefícios e, fundamentalmente, a segurança e qualidade de vida à comunidade fatimense. Considerando as propostas acima citadas e na certeza de contar com o vosso pronto atendimento nessa solicitação, a expectativa é que a demanda seja analisada e as providências necessárias sejam tomadas para atender essa solicitação. Desde já agradeço e renovamos votos de elevada estima e consideração. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaec, 5 de fevereiro de 2025, vereador Benício Barbosa dos Santos. Indicação 09/2025. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador com presença subscreve os termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica: Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesma interceda junto ao setor responsável, para que seja possível a realização do estudo em proporcionar desconto no IPTU para quem plantar árvores em frente à residência e manter sua manutenção. A ideia desse parlamentar é que o município possa ser incentivador do plantio de árvores, motivando os munícipes a cultivar espécies próprias para o centro urbano. Essa propositura aprovada e aceita pelo chefe do Poder Executivo garante o desconto de 5% no IPTU para os proprietários de imóveis que mantiverem as calçadas urbanizadas. A Prefeitura também passaria a divulgar em seus canais de comunicação e no próprio carnê do pagamento de IPTU o desconto da importância de se plantar árvore. Tal criação da lei foi motivada pelo excessivo calor do município. Sendo assim, precisamos conscientizar as pessoas sobre a importância de incentivar o plantio. E assim podemos ver uma cidade mais urbanizada, fresca e com um ar mais puro. Sendo assim, estou enviando em anexo um modelo da lei a ser apreciada. Considerando a proposta acima citada e na certeza de contar com o vosso pronto atendimento nessa solicitação, a expectativa é de que essa necessidade seja analisada e que as providências necessárias sejam tomadas para atender essa solicitação. E desde já agradecemos e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Plenário da Câmara Alfredo Chaec, 3 de fevereiro de 2025, vereador Benício Barbosa dos Santos. Indicação legislativa 10/2025. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica: Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesa interceda junto ao setor responsável, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para a construção de quebra-molas na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, nas proximidades do número 542. A presente indicação se torna relevante, pois alguns motoristas que por ali transitam não respeitam o limite de velocidade, fazendo com que as pessoas residentes no local corram o risco de ser atropeladas. A colocação de quebra-molas naquela localidade em muito construirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Muitas crianças, adolescentes e idosos residem naquela avenida, correndo o risco de ser atropelada devido ao fluxo de veículos com velocidade acima do permitido. Moradores relatam o excesso de velocidade nessa reverida via, e a preocupação com o risco de acidente, também a dificuldade de retirar ou colocar os veículos nas garagens com segurança, principalmente próximo ao número 542. Consideramos a proposta acima citada e na certeza de contar com o vosso pronto atendimento nessa solicitação, desde já agradecemos e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 17 de fevereiro de 2025, vereador Gildo Rocha. Indicação legislativa 11/2025. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador com o presidente subscreve, nos termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica: a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balan Xavier, para que a mesma interceda junto ao setor responsável, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para a construção de lombadas elevadas em frente às escolas municipais, centros infantis e também em frente à Casa da Criança de nosso município. A presente indicação se torna relevante,
pois alguns motoristas que transitam por essas vias não respeitam o limite de velocidade, fazendo com que as pessoas residem não utilizam os locais com risco de atropelamento, considerando que nos referidos locais há uma constante circulação de crianças, adolescentes e ainda a alta velocidade ao qual a maioria dos motoristas tem utilizado em essas vias públicas do nosso município. Considerando a presença do redutor de velocidade lombada na localidade mencionada, obrigará o motorista à redução da velocidade ao qual conduzem seus veículos e aos pedestres uma segurança para transitarem em vias públicas. Considerando a presença de faixa de pedestres juntamente com a sinalização, permitirá que os pedestres, ao realizarem a travessia de um lado para o outro das vias públicas, segurança e conforto. Por essa razão, solicito a Vossa Excelência apoio juntos para darmos resposta à execução do assunto em questão, que é de interesse da população em geral, e que terá segurança, conforto e qualidade de vida à nossa população. Sem mais, desde já agradecemos e renovamos os votos elevadas de estimas e considerações. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Cheque, 19 de fevereiro de 2025. Vereador Alex Aparecido Soares. Ofício 225/2025, Nova Fátima, 18 de fevereiro de 2025. Eu, William Pereira, secretário municipal de Educação, de acordo com o decreto 05/2025, venho, por meio desse, solicitar a tribuna da Câmara na primeira sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2025. Pauta: transporte escolar urbano e rural. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, secretário municipal de Educação, William Pereira da Silva. Só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente e, não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Não havendo vereador inscrito no grande expediente, convidamos o senhor William Pereira para fazer o uso da tribuna livre. William, não foi combinado, eu só vou te fazer um pedido. Se você achar justo e achar que está tranquilo para responder, eu gostaria que você falou ali a questão do transporte, né? A gente não citou nada, não combinou nada, mas se você pudesse começar explanando um pouco daquela documentação que eu pedi, que você me entregou hoje, porque ela vai chegar no final para se entender o porquê do emergencial e o porquê de todo o restante. Então, se você se sentir tranquilo e confortável, eu gostaria também que você explanasse um pouco dessa situação. Obrigado. Boa noite a todos. Poderia sim, sem nenhum problema, só para quem está assistindo possa entender, houve uma solicitação de explicação por parte, para um requerimento aprovado aqui na Câmara, para se explicar a respeito do transporte rural que acontecia. Assim que nós assumimos a Secretaria de Educação, nos dias 3 e 4 de janeiro, nós fizemos a medição da rota, para a gente solicitar que fosse feito a licitação. E quando a gente mediu a rota, de acordo com os sítios que estavam, nas 8 linhas pendentes, nós conseguimos observar e analisar uma diferença de em média de entre 120 e 140 quilômetros dia, que se rodavam a mais, E aí, como o fato da gente poder comprovar esse levantamento feito, está sendo anotado o diário de bordo, para que a gente possa analisar realmente se essa medição feita pela Secretaria de Educação nos dias 3, 4 de janeiro se comprovam, E aí, dentro dos outros requerimentos, o que nós conseguimos observar é que de fevereiro a dezembro foram-se pagos 100% da rota, Todos os ofícios já foram entregues, assinados pela gestão anterior. Então, a impressão que se tem é que nos 200 dias letivos não teve nenhum aluno que faltou. Todos os alunos de todas as rotas compareceram na escola todos os dias. Então,
não teve nenhum mês que teve decréscimo da rota. Aí, na data de 28 de novembro, houve uma solicitação por parte da Secretaria de Educação, onde foi observada que havia um déficit de 76 quilômetros entre os meses de maio e os meses de maio a outubro. E aí solicitou que a empresa devolvesse. E esse montante dá em torno de R$51 mil. E aí passou para que a empresa que havia ganho fizesse o transporte dos alunos do colégio, da escola Doutora Luísio, porque eles ficam integral. Nós fizemos, então, mediante solicitação aqui dessa Casa de Lei, uma solicitação para as diretoras, para que elas passassem a relação dos alunos que frequentavam as escolas o ano passado. E, mediante esse levantamento, nós observamos que, como a licitação, o pregão 1 de 2023 e o pregão 15 de 2023, ele é às 6 da manhã a ida e ao meio-dia a volta. E aí a gente levantou esse questionamento. Como é que se pagou inteiro a rota se os alunos da escola Doutora Luísio estavam dentro da escola por ser integral? Eles saíam às 4h30 da tarde. E a rota foi paga integralmente, conforme os ofícios já entregue. Quando foi levantado que havia 76 quilômetros de diferença, o que foi feito? A empresa não ressarciu em forma de dinheiro. Ela ressarciu em forma de prestação de serviço. E esses alunos que não foram levados, na hora do almoço, eles foram levar à tarde. Ou seja, se pagou integral para a empresa levar esses alunos na hora do almoço, e esse aluno ficou na escola, e depois novamente pagou para levar à tarde, fica um tanto quanto inconsistente, porque você pagou pelo mesmo aluno 2 vezes. Outro fato que chama atenção é que no mês de novembro foi pago por 28 dias letivos. Em conferência com o calendário, que também está aí na explicação, o mês de novembro teve 20 dias letivos. Se o mês de novembro teve 20 dias letivos, como é que foi pago dos 28 dias letivos a 150 quilômetros? Então, mediante a todos esses apontamentos, a esses indícios de irregularidade, a administração optou por cancelar a licitação e não aditivar a licitação do ano passado. E aí, quando não aditivou a licitação do ano passado, deu-se início a esse processo emergencial. E aí, eu, devido a essas situações, também solicitei que fosse suspenso, porque nós não tínhamos consistência do que licitar. Por quê? Se estava licitando 140 quilômetros a mais, como é que você ia manter? Se os alunos do Colégio Doutora Luísio estão dentro da escola, e o município pagou integralmente para levar ele meio-dia, e depois pagou no mês de novembro para levar eles 4h30 da tarde. Só que de fevereiro até 5 de novembro, o município deu conta de levar. Aí, na hora de fazer a devolução, o município já não tinha mais condição de levar. E esse desconto ninguém apresentou. Se foi por aluno transferido, se foi por aluno que foi embora. Porque, por exemplo, a rota, na licitação, contam 3 sítios que já não tinham mais aluno. Um era o Rectare, que esse eu posso afirmar, porque são os alunos que eu trabalhei o ano passado, um do 4º ano no pré-escolar, que a mãe passou a residir na Vila São Luís, então não tinha mais essa rota até a Fazenda Rectare. Outro é o sítio do Suzuki, que é onde a aluna reside em Curitiba, mas contou na rota. E como foi pago integralmente, é necessário que se investigue como foi feito esse desconto. Porque todos os ofícios estão assinados, e todos com cópia aqui, com o valor integral, conforme o pregão 01/2023 e o pregão 15/2023. Então, a gente, mediante a todas essas situações, não tinha como manter esse aditivo do pregão, e aonde a gente optou por suspender e fazer essa nova licitação. E aí não teve tempo hábil, por questões que no dia 29, que seria o pregão, teve recursos necessários de adequação, e seria no dia 14, já com o início do ano letivo. Aí foi quando nós optamos por fazer o emergencial, porque eu acredito que é preciso que se investigue essa questão, se realmente os 140 quilômetros foram rodados a mais, é preciso que se analise por que foi pago para levar os alunos meio-dia, se eles estavam dentro das instituições de ensino, documentalmente provado por ofício da instituição, e por que depois de novembro o município deu conta de levar de fevereiro a novembro esses alunos, e depois que identificou a irregularidade de 76 quilômetros mês,
passou para a empresa terceirizada? Por que de fevereiro a maio também não teve esse desconto? Porque então essas explicações que nós estamos buscando para que a gente possa fazer uma licitação segura. E daí, né, para a gente entrar, foi com relação à questão emergencial, né? E de acordo com a licitação, com a lei da licitação emergencial, artigo 75, né, a necessidade que se tem é que o serviço não se possa parar, né? Então, os ônibus estão passando por terceirizado, porque as crianças não podem ficar fora da escola. Então, quando você faz uma licitação emergencial, você contrata a empresa e as adequações vão sendo feitas. Com relação ao transporte, né, ao caso do carro, né, eu primeiramente vou ler, assim que eu fiquei ciente, que pelo pastor Alex, que foi o que mandou para mim o print, porque antes eu não fiquei sabendo da denúncia, então eu fiquei sabendo pelo Facebook, junto com os cidadãos. Mas, então você como secretário não tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento que o carro iria transportar a monitora. A monitora, que reside no bairro do Areão, e como o ônibus sai do Messias, ela estava se trasladando. Assim que o pastor Alex entrou em contato comigo, solicitando explicações e apresentando um print do Facebook do que estava sendo denunciado, no momento a empresa foi notificada e exigido que o carro fosse tirado, e aí sim a gente convocou o responsável pela empresa para prestar esclarecimentos. E ele explicou o seguinte, que realmente era de responsabilidade da empresa com relação ao carro, que o que havia sido acordado com a secretaria era o translado da monitora, e que, como o ônibus e o micro não consegue entrar nos braços, ou seja, só faria a estrada principal, ele optou por prestar essa ajuda para os pais, para que as crianças não tivessem que se deslocar, porque o ônibus não chega nos sítios. Então, ele se responsabilizou e passou a transportar crianças. E eu vou ler a nota que ele apresentou à Secretaria de Educação. Nota de esclarecimento e pedido de desculpas. A empresa João Francisco Xavier Júnior, com sede no sítio Santa Terezinha, Nova Fátima, Paraná, CEP 86.310, inscrita no CNPJ, número 30.438, de 027.000 contra 2, vem a público, por meio desta nota de esclarecimento, manifestar que, em razão do veículo não conseguir entrar nos sítios e fazendas e com preocupações de atender as crianças, acabamos que, de forma precipitada, colocamos veículos para rodar. Tal esclarecimento, acompanhado de um pedido de desculpas, se dá em consideração dos fatos ocorridos com os alunos da rede pública de educação. Peço desculpa aos pais e os alunos da linha de ônibus e estendo a toda a população fatimense e acrescento que as medidas estão tomadas para adequar a situação. Com relação ao questionamento, quem vai pagar o transporte, quem vai pagar o carro, não é a Secretaria de Educação. O contrato vigente é por ônibus. Se o proprietário da empresa optou por fazer favor, por buscar, é de responsabilidade dele. E eu gostaria de saber onde tem qualquer documento da Secretaria de Educação, da fiscal de contrato, aonde tem autorização para pagar R$13 o quilômetro um carro. Não tem. Não existe. Não tem um documento assinado. Porque o objeto do contrato firmado entre a prefeitura e a empresa é para contratar ônibus. Se o empresário, se o dono da empresa optou por trazer um carro e rodar, é de responsabilidade dele. Assim como é de responsabilidade da empresa que não pagou os terceirizados no mês de novembro, não pagou os terceirizados no mês de dezembro. Não, novembro eu corrijo. Não pagou os terceirizados no mês de dezembro, não pagou o 13º. Não é de responsabilidade da prefeitura esses não terem recebidos. Era de responsabilidade da empresa terceirizada. Como agora o carro que rodou é de responsabilidade da empresa terceirizada. Porque o ano passado, 2024, quando a empresa deixou de pagar, não era de responsabilidade da Secretaria de Educação dar explicações porque a empresa não pagou. Até hoje não pagou. As funcionárias não receberam o 13º. As funcionárias não receberam o pagamento do pagamento de dezembro. E ninguém cobrou a secretária anterior a vir prestar explicação por um serviço prestado erradamente pela empresa terceirizada. Então, eu estou aqui só vindo deixar claro que a responsabilidade do carro não é da Secretaria de Educação.
A responsabilidade do carro é da empresa que presta serviços. A responsabilidade do carro é da empresa que presta serviços. E aí eu aproveito também para esclarecer, porque havia o questionamento, né? Aonde está o nosso secretário de educação que fica em cima de tudo? Eu estava, no final de semana, no fórum, tentando fazer um CMEI funcionar, que está interditado, porque ninguém percebeu que a qualquer momento aquele poderia desabar em cima das crianças. Então, eu estava no sábado, no domingo, trabalhando para fazer que o CMEI voltasse a funcionar. Eu estava dentro do setor de compras, tentando organizar 5 transportes. Porque o ano passado, quando a gente apresentou a denúncia que os ônibus do município estavam sucateados, e assim que eu terminar a minha fala, assim que encerrar a sessão, eu vou postar a foto dos ônibus para que vocês possam ver a situação que a Secretaria de Educação pegou os ônibus. Porque eu estou levando pedrada faz 10 dias, porque tive que adequar os pontos. Porque eram 4 ônibus que faziam a rota urbana, e agora nós temos 2 emprestados. Aí nós estamos se explicando que é devido à frota. Mas os 5 ônibus, assim que a denúncia foi apresentada, tanto nessa Casa de Lei, como para o prefeito no ano passado, os ônibus foram deixados no pátio sem manutenção. E as manutenções estão sendo feitas agora. Então, por isso, se a mãe hoje não tem o ônibus, não tem o ponto onde quer, é porque os ônibus amarelinhos ficaram, desde que a denúncia foi apresentada, dentro do pátio parado. E agora nós estamos tentando recuperar esses ônibus para fazer rodar. Então, é o que é possível dizer. Como é que vou colocar uma frota e eu vou postar as fotos dos ônibus com a situação que a gente pegou logo depois da sessão. E eu acredito que todos os pais vão entender o porquê das adequações dos pontos, o porquê que nós não conseguimos parar. E se aquele carro, esse sim, de responsabilidade do município e de responsabilidade da Secretaria de Educação. Esses têm que ser cobrados. Por que a manutenção não foi feita? Por que o ano passado, quando a gente apresentou a denúncia, não teve vídeo cobrando? Porque, quem sabe, se tivesse o vídeo, nós tínhamos pegado uma frota decente, para que a gente pudesse parar e atender a população do jeito que elas estão cobrando que seja feito. E aí eu vi alguns comentários, como um colocado lá. Nossa, que vergonha, vergonha mesmo. Vergonha de 140 quilômetros rodado a mais todos os dias no transporte urbano, vergonha por alunos que estavam dentro da escola Doutor Aloísio, sendo pago para receber, vergonha que a hora que a empresa foi deixar para levar não ter, vergonha de colocar os 5 ônibus amarelinhos, que vocês não vão encontrar ele lá. 3 está em Cornélio, 1 está na oficina, e isso sim é de dar vergonha. Outro ponto que eu levanto, que teve um comentário de um cidadão que reside lá em Cornélio, que ele solicitou que a Secretaria de Educação fiscalizasse os ônibus. Ele dorme do lado da irregularidade. A irregularidade dorme do lado dele. Por que não foi fiscalizado desses 140 quilômetros? Por que não foi fiscalizado porque os alunos da doutora Luísa estavam dentro da escola? Havia de ser fiscalizado. E agora está aqui apresentado. E espero que ele não seja responsável para dar explicação no Facebook, que dê explicações nas instâncias cabíveis e, se for necessário, devolva o recurso público, porque está fazendo falta para a gente adquirir ônibus, adquirir van, para fazer a frota urbana rodar. Então, é muito fácil tacar pedrada, é muito fácil cobrar daqui. Estamos há 49 dias. Há 49 dias. E quer que a gente resolva problemas no estalar de dedo. O que eu peço é que tenha um pouco de paciência, que as coisas vão engrenar. As coisas vão engrenar. A licitação vai acontecer das meninas da limpeza, que estão dando um duro danado, sozinhas, porque nós não tínhamos como renovar com uma empresa que não paga. Nós precisamos de motoristas, nós precisamos da frota de ônibus, nós precisamos das estagiárias, e vamos realizar um PSS. As coisas vão engrenar, mas em 49 dias, a situação que nós pegamos, nós estamos operando um verdadeiro milagre. E eu não posso deixar de agradecer aos funcionários. As meninas da limpeza, coitadas, elas estão se desdobrando em 5, fazendo função de 5, para não deixar escolas e CMEs pararem de funcionar e para dar um atendimento com dignidade. E agora eu quero me direcionar especialmente ao pessoal do bairro do Messias, aonde foi colocado o que me espanta, que
eu vou postar para vocês verem a água do bebedouro que a escola teve durante anos. Anos. Por qual motivo? Uma peça que não foi trocada. Que na primeira semana, porque agora a diretora está lá. A diretora não fica sentada no departamento. Como a diretora está lá, todos os dias no Messias, ela tem condição de ver as necessidades da escola. E ela solicitou. Então, eu vou postar para vocês o que ficou, o bebedouro da escola, 3 anos, e o como que está a partir do começo do ano letivo. Então, nós não temos um descaso com os Messias. O que nós estamos tentando fazer é, aos poucos, ir adequando, aos poucos nós irmos fazendo acontecer. Mas o que está dentro das nossas possibilidades, ao longo desses 49 dias, nós fizemos sim. E nós não conseguimos fazer mais, porque a gente depende de licitação, nós dependemos de adequação, e tem toda essa parte. E, para finalizar, eu peço que você, pai, você, mãe, converse com seus filhos a respeito da merenda. Porque, a partir de agora, arroz doce não é lanche. Arroz doce é sobremesa. Nós estamos com arroz, nós estamos com feijão, nós estamos com fruta. O filho de vocês vão para a escola para ter alimentação. Porque uma criança que sai de manhã, 5 horas, 5h30 da manhã, chegar na escola para ter merenda como era todas as terças-feiras, uma terça arroz doce e uma terça canjica, isso não tem mais. E da mesma forma que nós transformamos a merenda escolar, nós vamos conseguir transformar os outros setores, as outras coisas que tem de errado. O que nós precisamos é de tempo e que as coisas se engrenem. E assim que as coisas se engrenarem, vocês vão conseguir acompanhar o nosso trabalho. Porque o que nós estamos fazendo é apagando incêndio e secando gelo para tentar fazer caminhar em função de problemas que estamos herdando da gestão anteriores. E não é preciosismo e nem tentando tirar a culpa. Mas se tivesse sido feito o mínimo, se todas essas coisas tivessem sido resolvidas, hoje a empresa de terceirizados não tinha sido cancelada, a empresa de transporte estaria sendo caminhada, e todos esses transtornos que nós estamos passando hoje, acredito eu, que teria sido resolvido. Então, eu vim aqui esclarecer, deixar claro a posição. A Secretaria de Educação está de portas abertas, assim como o Gildo fez ontem, entrou em contato com a Maria Célia para fazer os questionamentos dele, o Rodrigo entrou em contato com a Maria Célia, outros entraram em contato comigo, o Benício me encontrou no corredor da escola, do corredor da prefeitura, e questionou sobre algumas situações, e a Secretaria está de portas abertas para receber todos, e dar qualquer esclarecimento. Se alguém quiser ter acesso às situações dos ônibus, às situações dos transportes, quiser ver o que foi feito, está aberto para querer ver, para não dizer que estou jogando contra. Não, estou trabalhando com fatos e provas, que já estão todos apresentados nesta Casa de Lei, devidamente protocolado, devido ao requerimento. Eu estou à disposição para apresentar qualquer esclarecimento, e fiquem à vontade para questionar. Obrigado. Filha, eu vou abrir a fala para os demais, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Eu só quero fazer uma explicação, o porquê, William, eu fiz para pedir para que você explanasse. Essa cobrança já é minha do transporte, eu venho lutando com isso faz muito tempo, tenho corrido atrás dessas informações, porque também acredito nessa situação dos quilômetros a mais, só que nunca tive acesso a essa documentação que hoje foi entregue à minha pessoa. E fiz esse questionamento, William, para que chegue numa segunda parte. Hoje aconteceu esse fato, da questão eu não estava na cidade, nós conversamos à distância, pastores, enfim, o nosso pessoal, vi a postagem do nobre vereador, e quero dizer o seguinte para você, William. Com o mesmo rigor que eu cobrei a gestão anterior, faço questão de também cobrar a gestão atual, aonde, como se fala, somos base. Só que já vou aqui externar para você, vou fazer um pedido verbal. Nós conversamos hoje, não estava aqui o Vinícius, a hora que a gente falou, não estava o Márcio, não estava o Gildo, estavam os demais. Quem quiser assinar o requerimento também está livre, tá? Que eu vou fazer depois verbal, só para o William já entender. E para ficar bem claro, eu quero o posicionamento. Qual foi a atuação que você fez? Qual foi a atitude? Se foi pago, se não foi pago, por que você não pagou? Todo o questionamento, porque eu faço parte dessa gestão, mas não admito coisas ilícitas e coisa errada. Então, assim, com o mesmo rigor
que a gente fiscalizou a outra, faça questão de fiscalizar essa. Então, depois convido já os novos vereadores, se quiser também assinar, Márcio, o pessoal requerimento, porque eu quero isso no fechamento do mês, que você me apresente esses dados, não para mim, mas para essa Câmara, para que a gente possa passar para a população a questão correta de como ficou. Tá ok? Deixa a palavra livre para quem quiser fazer alguma pergunta. Peço a palavra. Questionar com o William. Sim, tá bem. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a mesa, os novos vereadores que estão aqui presentes, a população que hoje de perto nos assiste, estão aqui. Muito bom que vocês estejam aqui. Que bênção, estamos felizes. O pessoal que nos acompanha através do Facebook. Eu quero aqui já direcionar uma pergunta. Antes da pergunta, quero dar já o parabéns pelo ótimo trabalho realizado. Nós estamos acompanhando de perto toda essa situação aqui, que aqui foi apresentada, e é de olhar assim e ficar, meu Deus, né? Mas tudo isso precisa de provas, né? E eu creio que o secretário não está jogando nada ao vento, porque nossa gestão, a gestão do Nobre, que a gestão agora veio com a promessa de não ficar jogando nada ao vento, trazer fatos e provas. Então, nós, como Câmara, como vereador e como Câmara vereador, eu acredito que não esteja jogando nada ao vento para fazer politicagem, porque o município não precisa de politicagem. O município precisa de pessoas sérias, que trabalham em prol do município, e essa Câmara aqui é uma Câmara que eu acredito que trabalhe sério, né, em prol. Talvez, às vezes, por falta de informação, às vezes erramos, conforme acontece. A pergunta é, William, secretário, você acredita que esse valor de quilometragem aqui, que está um absurdo, que rodou a mais, se confirme? Tem tendência a se confirmar ou não? Nós adotamos a questão do diário de bordo, e o diário de bordo sinaliza que possivelmente, sim, venha a se confirmar, né? Conforme eu apresentei no ofício, ao fechamento do mês, que vai ser na próxima sexta-feira, logo após o Carnaval, será apresentado esse balanço de como foi feito o ano passado e como que está sendo feito deste ano. O ano passado já está todo documentado que foi pago cartela cheia, 100% da rota, igual estava no pregão, depois foi feito essa devolução. Então, com o diário de bordo, é possível fazer essa análise, minuciosa, e, através dessa análise, a comprovação de quantos quilômetros se rodou a mais. Então, sim, é possível, ao final do mês de fevereiro, possivelmente após o Carnaval, ali na segunda, quinta, depois do Carnaval, quinta e sexta, a gente vai fazer o balanço, e possivelmente na outra semana a gente já entrega, aí já sim, comprovadamente, o que foi levantado no dia 3 e 4 de janeiro. Marcelo, o do Bochecha tá ligado? Pode falar que tá. Pega o do Márcio, Bochecha. Vereador Bochecha. Boa noite a todos os nobres vereadores, os demais dessa casa, quem acompanha a gente pelo Facebook, né, pelas redes sociais, né. Quero falar com o secretário da Educação aqui. Esse conhecimento chegou até uma rádio de Cornélio, né. Então, faço um pedido aqui, se tiver como, mandar o vídeo do secretário para essa rádio, que ela possa também tomar conhecimento, né, de outros problemas passados e também esclarecer, né, o mesmo que o secretário fez aqui hoje para a população, para quem nos acompanha, para essa rádio, pelo menos, se tratar, né, porque eu acho que ela tem que ouvir os dois lados, né, da moeda, até porque é uma rádio bem escutada em Nova Fátima, na região. Então, eu peço aí, carinhosamente, né, que mande pelo menos um vídeo, né, pelo responsável dessa rádio, que ele possa, né, também olhar os dois lados, né, da moeda. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Eu não tenho contato da rádio. Parece que eles entraram em contato, acho que com a prefeitura, para ver se ia dar, mas a mim não teve o contato. Então, se alguém daqui da Câmara tiver, eu acho que fica o contato mais rápido, porque eu não tenho contato da rádio. Ok, pode fazer, vereador. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor William. Boa noite. Só confirma para mim se eu estou certo. Na gestão passada, a licitação era 1.200.000 ao ano. Certo. Esse ano, se for nesse preço que está indo, 1.400.000. Certo. Então, subiu 200.000 a mais. Posso explicar? Não, depois o senhor explica. A linha que o senhor mediu, o senhor mediu também esses alunos que estão sendo carregados pelo carro bambu também? A linha foi medida na integralidade. Inclusive, é onde o carro bambu está buscando. Então, sim. Tá. Porém, daí é de responsabilidade dele que não vai Tá, ser mas pago. foi medido também. Foi medido. Tá. Então, quer dizer que se não tem a denúncia, ia se pagar. Não ia se pagar. Mas aí o senhor ia ver antes, então. Não ia se pagar porque ele manda foto do tacógrafo. Ah, E as fotos do tacógrafo são do ônibus. hum. Certo? Então, assim, a foto que ele encaminha, todos os dias, às 5 da manhã, às 7, às vezes que ele faz, é a do ônibus. Então, não tem a possibilidade dele receber a do carro, porque não tem como ele enviar o tacógrafo, a não ser que ele conseguisse fazer alguma coisa de colocar a quilometragem dentro do tacógrafo do ônibus. Porque a gente tem como comprovar a quilometragem pela foto do tacógrafo. As empresas encaminham a foto do tacógrafo. E como o objeto do contrato é ônibus, então, é o que a gente vai ser pago. O carro não Então, tem... o senhor acha que a empresa iria doar esse serviço que foi feito com o carro bambu? O senhor acha que ia acontecer isso? Não tem como eu achar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com fatos. Os fatos que eu tenho é o tacógrafo do ônibus. Aí, se a empresa estava doando, acho que o questionamento deveria ser feito ao dono da empresa. Né? Porque o que eu tenho são os tacógrafos do ônibus. Aí, se ele estava doando ou não estava doando, eu não tenho condição de responder. O senhor tinha já ciência da existência desse carro? Deste carro, não. O que ele passou, como eu disse no começo da fala, que ele colocaria um carro para transportar a monitora de um bairro a outro, da onde começa a rota para o ônibus não ficar sem monitora. Porque o ano passado, o ônibus saía daqui e pegava a monitora do bairro. E aí o caminho ficava sem monitoria. Tá, então é um carro só para puxar a monitora. Esse carro era só para puxar a monitora. O que foi passado, E daí o sim. senhor tem ciência que o carro da prefeitura que está levando os alunos lá está sem monitora? O carro que está levando os alunos lá tem a diretora dentro e 2 professoras. Não, não tem. Né? Então, Não. Eu vi, não tem. É só o motorista correndo bastante então vai e ser cobrado sem que a monitora. diretora seja feita. Então o senhor não tem ciência disso? Que o carro está sendo transportado pelas crianças, está sendo levado, sim. É, porque eu achava, porque foi um carro só para a monitora, então a monitora tinha que fazer Não, mas aí se serviço. o carro é de responsabilidade da empresa, você está cobrando de mim um fato que não tem como eu explicar. Né? É do mesmo... Então, mas o senhor é o secretário de Sim. educação, o senhor tem que saber, ué. Tá sim, mas vamos supor, é esse mesmo peso que eu sabe, assim, porque agora é Na cobrado que eu gestão explique. passada, o senhor era tão firme em saber todas as coisas, agora Sim, não e sabe mesmo assim nada, como é acabou que faz? escapando um mês sem pagamento, um 13º sem pagamento. Mas o senhor né? sabia O quê? de tudo isso, dessa terceira sem pagamento, o senhor sabia de tudo. Sabia. E por que não denunciou? Porque tem os nobres, né, que estavam Então, acompanhando ali a e sessão. eu os acho que vereadores da base de vocês hoje não denunciou por quê? Vocês não entravam em acordo, não conversavam? Mas não tem conversa com o vereador de base nem com o vereador da oposição, porque o Ah. senhor foi lá, né, igual o senhor falou, o senhor estava de passagem e viu a situação, o senhor não foi lá para investigar. O senhor estava de passagem, viu a situação e denunciou. Né? E aí, né, ainda assim, nem procurou a Secretaria de Educação, foi direto para a rede social, que é um direito do senhor, Ah, sim, tá com tudo ok. certeza. Né? Então, Eu mas vi o uma sen- irregularidade e eu tenho esse direito, com então, certeza. e o senhor não foi lá investigar. Acredito que os Aham. nobres também não. O senhor estava de passagem e viu. Recebi uma denúncia. Aí fui lá. E da água também recebeu uma denúncia? Recebi. Da água da escola? Eu vou mostrar a água do Messias que o povo bebe Ah, lá. não, do Messias... É a mesma que o povo, que as crianças não é bebem, não porque tem o como. bebedouro é para filtrar. Nós vamos mostrar o antes e depois. Então. Mas a água lá é ruim mesmo. Bem que o senhor está falando. 49 dias nós não resolvemos, em 8 anos, então não teve condição.
Mais umas perguntinhas aqui, peraí. Quando o senhor fala, aí que está gravado, depois a gente até vai pegar, para devolver recursos. O senhor fala devolver recursos quer dizer que foi roubado? Não, tem um ofício assinado, ofício 474 de 2024, de 28 de novembro de 2024, protocolado na Prefeitura no dia 2 de dezembro, a solicitação de devolução de 76 quilômetros rodado a mais. Tá, mas esse aí foi comprovado, então o senhor fala que foi roubado. Não estou dizendo roubado, estou dizendo que a secretária assinou a devolução e a devolução não ocorreu. E o que eu questionei, e aí estou solicitando que os vereadores, no papel de fiscalizar, investiguem, é se as crianças que estavam dentro das instituições, com nominalmente, saíam 4h30 da tarde, e o transporte rodava 12h30, por que não foi descontada essa quilometragem? Não, então, assim, eu sou da ideia do vereador Marcos Souza. Não tem como eu alegar que foi roubado, que é uma palavra muito forte. O que eu estou dizendo é que teve indícios que foi pago na integralidade e as crianças estavam dentro da escola. Aí é necessário que a instância fiscalizadora fiscalize e chegue à conclusão se teve ou não. Vereador, sou da ideia do vereador Marcos Souza. Essa pergunta foi minha para ele, eu só pedi para ele responder, porque quem vai fazer essa situação de certo ou errado, os papéis estão aqui, até lhe convido para ler comigo, eu já li, reli, então assim, eu só pedi para ele dizer qual foi o meu questionamento com ele, para entender começo, meio e fim, para dizer para ele que eu mesmo que eu falei para o senhor, que eu vou conseguir tanto fiscalizar esse que é do anterior, como esse hoje, que eu já lhe falei na reunião, aquela hora na sala. Então, mas eu sou da ideia do senhor. Eu acho que se teve coisa errada na gestão passada, tem que ser apurado, e se alguém fez, tem que pagar. E é isso que eu estou solicitando. Tem que pagar. Como agora, se tem coisa errada, tem que averiguar e tem que pagar. Eu não tenho condição de... Entendeu? Como disse o vereador, pastor Alex, não foi palavras ao vento, de jeito nenhum, pastor. Não foi palavras ao vento. Eu fui lá, eu vi com meus olhos. E está certo por isso. Eu não postei as imagens gravadas, vídeo, as crianças entrando dentro do pastor, os pastores viram. Eu não postei para a integridade das crianças. Eu vi as crianças entrando dentro do carro, saindo do ônibus. A monitora me falou, rapaz, deixou o carro para mim pegar as crianças nas casas, porque o ônibus realmente não entra. Antes entrava, porque tinha uma van com ar-condicionado que buscava. Mas agora é um carro bambu. Infelizmente, devido a essas situações que eu apresentei, a licitação foi cancelada e, infelizmente, não tem como ter uma van com ar-condicionado. Porque a gente necessita, né, que faça essa investigação, igual o senhor está dizendo, porque não tem como eu apresentar os fatos e eu mesmo investigar. Por isso que eu encaminhei para a Casa de Leis, que tem o papel de investigar, para que se investigue e apure, tendo irregularidades. Mas o senhor tem ciência que está errado isso. O que eu tenho... Que a empresa fez errado. A empresa fez errados, ali é necessário investigar. Não tem como eu aqui afirmar que a empresa fez A ou B, porque é necessário que se investigue, e é o que está sendo solicitado. O que eu coloquei foi que foi pago na integralidade, e todos os ofícios, mês a mês, estão ali entregues, e tem um documento que prova que as crianças estavam dentro da escola. Outra pergunta, o tacógrafo vai medir somente aonde está passando. Certo. Aí não está entrando nesses lugares aí, né, que o carro bambu está fazendo. E daí o senhor acha que vai dar certo? Daí que o senhor vai fazer vai mostrar no final do mês que quantos quilômetros vai dar? Daí o senhor acha que vai bater? Vai bater porque, como eu coloquei no começo, no dia 3 de janeiro, no dia 4 de janeiro, todas as rotas foram medidas. Tá, mas o senhor falou que ia medir e terminar no final do mês para fazer um balanço, certo? Do que foi medido isso. No dia 3 e 4, mas daí o senhor vai ter que usar a rota do carro bambu. Se o senhor não usar a rota do carro bambu, não vai bater. Então, mas aí são apontamentos que vão ser feitos, porque o ônibus é na rota principal. Então, vai medir o tacógrafo e mais as medidas do carro bambu. Ou do carro bambu, foi o que eu expliquei para o senhor, de responsabilidade da empresa. Não tem como eu saber Não, o que o carro eu estou querendo fazia. saber da medida, secretário. Então, Estou querendo saber da medida. Se no final do mês... Porque o senhor está usando o carro da empresa, o ônibus da empresa, o senhor está usando o ônibus para tirar a medida, não é? Certo. E como que o senhor não vai medir onde o carro bambu passou? Aí vai ficar faltando rota. Como é que vai fazer? A responsabilidade de quem? Hã? A empresa vai ter que
questionar a falta de rota. Ah, tá, mas daí o E senhor vem com a medida aqui para nós, daí vai ficar faltando, daí Mas aí o realmente... senhor pode ter o direito Ah. de questionar, e se for necessário a gente ir lá e medir de novo. Não, a eu faço rota sem questão, problema eu faço nenhum. questão, eu vou fazer Não. questão, eu quero ir em todas as rotas daqui para E a frente. gente agradece, Quero que até marcar. facilita para fazer esse comparativo se o ano passado Isso. teve ou não. Isso, Ah, eu não quero, tem faço como ser questão. feito no dia. Porque se realmente foi feito isso, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar que tem que pagar. Então, assim, nós podemos Vou combinar, ser o primeiro, não você no pode ter dia de certeza semana, disso. mas o sábado, né, que o senhor queira, só o senhor dizer o sábado que seja, combino com o motorista e nós medimos todas as rotas sem nenhum problema. Então, beleza, então Sem nenhum fica problema. combinado. Fica combinado, gravado, e eu fico aguardando só o senhor passar a data. Eu peço com um pouco de antecedência em que possa informar o motorista. Aham. Para que a gente Eu possa prefiro fazer que a rota. seja antes que o senhor lance a rota. Prefiro que seja antes. Do senhor lançar a rota no final do mês. Sim, Se então, possível. Sim, vamos tentar, nem se for, então. Ah, não, mas pode lançar também, isso aí não tem problema. Porque falta Depois, um sábado só. né, Depois, daí se fica tiver alguma corrido. coisa, a gente corrige. Corrige, com certeza. Então tá bom. Obrigado, só De isso. nada. Mais alguma pergunta? Passamos então para... Agradeço ao secretário de Agradeço. Educação. Obrigado pela atenção. E eu que agradeço o espaço dado. Tá ok? E Obrigado. qualquer coisa, estamos à sua disposição. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 13 de 2025, regulamentação do estágio probatório em primeira discussão e votação. Aprovado. Senhor presidente, desculpa, Oi. não deu tempo. Eu me abstenho desse projeto, senhor presidente. Tá ok. Tá, obrigado. Ainda no projeto, a lugar de estar média, está quesito, mas já ficou certo de acertar na segunda, tá? Só essa ressalva. Tá ok. Daí pedimos para que o secretário, então, o responsável, Massola, faça essa correção, doutora, pedindo. Tá ok? Obrigado. Projeto de Lei 16 de 2025, refins do IPTU 2025, em primeira discussão e votação. Aprovado. Como eu disse aqui, vou deixar um requerimento verbal, se todos concordarem, né, sobre essa cobrança dessa situação do transporte irregular, para que a gente possa já encaminhar, para que sejam nos prestados todos os esclarecimentos através do secretário, para que a gente possa realmente cobrar, pontuar e ter certeza do ocorrido. Em votação, o requerimento? Aprovado. Requerimento legislativo 08/2025 do vereador Márcio Santos, em votação. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais, agradecimentos e justificativa a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. O presidente está com o vereador Márcio Santos. Mais uma vez, agradeço, senhor presidente, pela palavra. Eu queria aqui agradecer, até aproveitando a presença dela aqui hoje, a senhora Elaine, que hoje está fazendo parte da Melhor Idade de Nova Fátima, né? É a chefe da Melhor Idade aqui de Nova Fátima. E a senhora Elaine integrou o pessoal do bairro do Messias nas atividades da terceira idade. Então, agradeço de coração, muito obrigado. É uma coisa que o pessoal sempre tinha vontade realmente lá e nunca tinha sido feito. Parabenizar a senhora por isso. Muito obrigado. Senhor presidente, mais uma vez, voltando a falar nessa situação aí da terceirização do carro. Eu tenho que dizer aqui que lá no vídeo que eu postei, até chamei a atenção da prefeita, a doutora Renata, mas pequei nessa parte, porque ela não sabia dessa situação. Porque quem realmente tinha que saber era o secretário. Ele tinha que saber, ele não podia deixar a doutora passar esse vexame. Não podia. Gente, um cara que é tão criterioso, durante a gestão passada ele era criterioso em tudo, fazia parte de todos os conselhos e tal. Agora acabou o critério. Agora não liga para mais nada. Aí quando ele é o chefe, então pode ser de qualquer jeito. Então, a doutora Renata realmente não tem culpa de nada, na minha opinião. Eu fiquei sabendo já que ela ficou chateada com a situação, que ela sabe porque ela não sabia, mas o secretário tinha que saber. Tanto que hoje eu pedi aqui, se foi feitas as vistorias,
quem que fez a vistoria, porque tem que ser feito. A terceirizada vai colocar um carro, vamos vistorar o carro. Vai, porque está ganhando. Só não recebeu porque não deu tempo. Se eu fosse um pouco menos ansioso, que eu sou ansioso, e eu espero até o final do mês, começo do mês, tinha pagado. Tinha pagado o carro bambu para fazer a linha das crianças. Eu tenho certeza que tinha pagado. Eu fui ansioso. Eu devia ter esperado. Então agora vem com conversinha, porque não sabia. Sabia. Claro que sabia. Já é uma coisa que foi feita e passou por cima para ser mandado embora. Põe outro secretário, mais competente. Não se pode, é inadmissível. A doutora Renata comeu bronha nessa. Coitada, ela não sabia, mas comeu bronha. Só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui e o pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Senhor presidente, eu não quis entrar em detalhe de pergunta para o secretário. Hoje aqui dou os parabéns para o vereador Márcio, porque ele recebeu uma denúncia. Eu acho que isso aí é o trabalho de um vereador. Eu acho que se fosse qualquer um tinha que fazer o mesmo. Esse não é uma denúncia, esse é um trabalho do vereador que ele está fazendo. Então, eu quero aqui, vereador Márcio, dar os parabéns para você. E eu, como sou morador do Areião, eu sei que tem muitos galhos lá no Areião que não foi feita medida. Então, a gente, se for medir, vai dar uma diferença, porque a gente já ouviu e tem certeza do que está acontecendo. Então, veja aí, senhor presidente, não discussão, não cobrança, mas a fiscalização. Quero dar os parabéns também pelo secretário da Educação de comentar meu nome, que eu tive a disposição de ligar para a Maria Célia, que ela me falou para mim que ela é chefe do setor dos ônibus, e ela me explicou. Daí eu falei para ela que, do jeito que ela me explicou, a gente fica confiável naquilo que está acontecendo, mas a gente tem que acreditar que está no papel. Então, por isso, senhor presidente, detalhes de discussão, de briga, de conversa, não adianta nada. A gente tem que fazer atitude. Torno a dizer de novo, Márcio, como vereador, você está fazendo o teu trabalho, porque eu acho que a denúncia chegou para a tua pessoa e você tinha que fazer. Porque nós, como vereador, qualquer setor do município, nós recebemos uma denúncia e nós esconder, com certeza, a hora que chegar no Ministério Público, nós vai responder. Nós vai responder por isso. Então, o trabalho do vereador é fiscalizar. Então, senhor presidente, minha palavra, minha pauta é isso. E também queria falar, senhor presidente, sobre a minha indicação. Minha indicação fiz porque, em visita nessa rua, e até sentado conversando com um amigo meu nessa rua, na sombra, eu vi que a velocidade dos carros nessa rua aqui, principalmente descendo, é muito, muito veloz. Então, por isso que eu fiz a indicação, pedindo aí para a doutora atender esse pedido, para que se evita de algum acidente nessa rua. Mas, meu muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. E boa noite a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Quero fazer alguns agradecimentos aqui, né? E, primeiramente, quero fazer os agradecimentos pela prefeita Renata, né? Que muitos assombrava nossos pais, nossas mães, em nossa cidade.
era a falta de oportunidade, a falta de emprego, né? Quantos jovens nós tem em Nova Fátima, quer ajudar o pai na casa, quer ajudar a mãe, mas faltava oportunidade. E mesmo antes da nossa prefeita assumir, né, ela correu, né, atrás desses empregos dessas famílias. Então, hoje são mais de 130 famílias, né? Parabenizar a doutora, né, acostumado a chamar a doutora Renata, a prefeita, os demais envolvidos, né? Tem o pastor Gilberto também, e a todos os vereadores aí, a gente fica contente, porque é uma renda que entra para o nosso município, né? Já que o nosso o comércio está defasado, né? Então, a gente está no dia a dia, a gente acompanha a nossa cidade, né? Talvez as pessoas veem que a gente está viajando, está para fora, mas a gente acompanha, a gente está sempre perto acompanhando. Então, são mais aí, né? São mais de 200 mil essa folha de pagamento por mês. Então, dentro do ano vai dar mais de 3 milhões, e isso pode aumentar. E eu tenho certeza que mais de 50% desse dinheiro vai ficar no nosso comércio local. Então, isso a gente fica feliz, né? E tenho certeza que os demais vereadores aqui também ficam felizes, né? São pessoas mais pessoas empregadas, dando uma vida melhor, né, para sua família, né? E quero deixar o agradecimento aqui também, né, o Joãozinho, o fiscal, sempre está passando aqui na Câmara de Vereadores, está pegando os nomes, né, das lâmpadas queimadas do município, né? Sempre ele está aí correndo. Quero deixar os agradecimentos para o Joãozinho também. Ele é mais conhecido como Joãozinho Fiscal, né? Sempre está aqui perguntando se os demais vereadores precisam de alguma coisa, onde que tem lâmpada para trocar, né? Então, deixar os agradecimentos para o Joãozinho. E quero deixar os agradecimentos também para o nosso secretário de obras, né? Nós sabemos que nós estamos enfrentando uma luta e antes de para cada terceirizada ainda não foi concluído, né? Pela limpeza da cidade, mas o secretário aí de obras está desdobrando, né? Deu uma atenção, eu e o pastor Alex estivemos lá no Conjunto Amélio, Conjunto Antônio Ribeiro, né? É um conjunto que eu deixo aqui para os demais vereadores, o Márcio também sempre está lá. Então, é um conjunto que, em época de política, muita gente vai lá, né? Vai lá pedir o voto. Eu não sei porque as pessoas são mais humildes, né? Eu não, né? Mas é um lugar que tem que ter um pouco mais de atenção com os moradores, principalmente os moradores do bairro, do Conjunto São Luís, né? O Gurarracha. Então, são conjuntos que pegam a beira de fazenda, pega a beira de mata. Então, tem sempre estar limpando, sempre cuidando aí desses bairros que pega a beirada de fazenda, né? A gente viu poucos dias agora a cobra no Gurarracha aí, transitando no meio da rua, porque é perto, porque esse calor, elas querem um lugarzinho mais fresco mesmo, então estão correndo do mato. Então, quero deixar os agradecimentos aqui pelo zelo que teve ali no Conjunto Antônio Ribeiro ontem ali, e no Conjunto Amélia. Limpou toda aquela beira de mata ali, limpou o parquinho, né? Também fui até a prefeitura, pedi para o Fião lá, né? Que está faltando um relógio de medição, e tem lá os postes, já foi colocado as lâmpadas de LED no meio da pracinha lá no Conjunto Antônio Ribeiro, o Conjunto Amélia, e a Copel durante o prazo mínimo é 7 dias, né? O máximo. Então vai estar lá colocando o relógio e vai clarear ali para trazer mais segurança para os moradores. O demais, tudo certo. Boa noite a todos e até a próxima. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o pastor Gilberto. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, todos os munícipes, na sessão da Câmara, a você que nos assiste pelo Facebook. Deus abençoe a todos. Quero também parabenizar a fala do nosso secretário de Educação, William. Foi muito boa a sua explicação, William. Sabe, a sua colocação. Temos aí menos de 50 dias da gestão da educação, e seria uma forma irresponsável tirar um secretário de educação que tem feito um trabalho, aparentemente, o início da sua gestão tem sido muito boa, talvez não tenha sido melhor, devido a todos esses problemas gerados na gestão passada. Então, da minha parte, acredito que da maioria dos vereadores, isso
da nossa parte, tem todo o nosso apoio, né? Porém, as questões apresentadas pelo vereador Márcio, quando ele mencionou isso aí ontem para nós, todos os vereadores que aqui estávamos, nós dissemos, está errado e precisa ser investigado. Essa gestão com esses vereadores, ao contrário da gestão passada, que eu achava omisso, na grande maioria, não tinha um posicionamento forte, com exceção de poucos, essa aqui não será assim. Nós vamos questionar, sim. Nós vamos cobrar, sim. E você é ciente disso, que já fomos procurá-lo para resolver situações com relação à educação e vamos continuar. Tá? Não só com você, mas com os demais secretários. Já procuramos a secretária de saúde e de obras também, já fomos conversar com eles. Inclusive, estive lá no pátio, antes de ontem, e eu constatei que o nosso pátio é uma vergonha. É uma vergonha o nosso pátio. E eu vou explicar por quê. Os mecânicos não conseguem trabalhar com sol quente. Nós estamos vivendo no mês de janeiro, fevereiro, começo de ano, sol é escaldante, é muito forte. Nós não temos um barracão coberto aonde os mecânicos possam trabalhar nesses ônibus. O nosso secretário de Educação mencionou que os ônibus estão lá no pátio. E não tem como eles trabalhar. No horário até meio-dia, do meio-dia às 4 horas, não tem como colocar aqueles ônibus debaixo do barracão, e o barracão que tem, e nós não temos um barracão apropriado. Sabe, durante anos, e eu confesso que eu nunca tinha entrado lá. É vergonhoso aquilo. Como é que um profissional consegue trabalhar no estado aqui? Então, assim, eu acredito que a doutora Renata vai providenciar isso o quanto antes, porque precisa, aquilo ali é urgente, para que possa solucionar essa situação. Então, eu quero deixar aqui a minha colocação com relação ao pátio da Prefeitura e também a fala do nosso secretário William. Com relação aos pontos de iluminação, estive conversando com o seu Henrique. O seu Henrique, ele é responsável, ele é o diretor responsável pela iluminação do nosso município. E nós temos uma demanda em alguns pontos da nossa cidade que tem uns pontos cegos, que não tem iluminação, e é uma queixa da população, que não tem iluminação pública. E o município teria que arcar com um engenheiro para isso, e conversamos com ele, conversamos com o Joãozinho, e ele se prontificou a vir a semana que vem, acredito que vai estar aqui com os profissionais, engenheiro, né? O pastor Alex também estava presente. Então, e a semana que vem, eles vão estar aqui para fazer esse acompanhamento, para ver os pontos cegos, né? Vamos dizer assim, que não tem iluminação, para que venha a ter providências, né, com relação a essa situação. Então, quero deixar aqui a nossa colocação, à comunidade, à população que tem nos cobrado com relação a essa situação. Com relação à situação dos terrenos sujos da cidade, estar suja em alguns quesitos, é um pedido que nós fazemos à comunidade. Às vezes as pessoas elas atribuem a responsabilidade toda para o município. Limpar a frente da sua casa, limpar a sua calçada, não mata ninguém. É uma questão social, uma questão de, sabe, de cidadania. Isso não tem que ficar, desculpa, mas às vezes atribui à prefeitura, aos vereadores, situações que é relaxo, descaso, com o próprio patrimônio, com a própria casa. Na frente da casa não tem capacidade de ir lá e tirar a sujeira, a grama que nasce na frente da casa. Tem terrenos baldios? Tem terrenos baldios também, e os proprietários desses terrenos baldios têm que ser notificados. Tem que tomar providência, porque é uma questão de cidadania, uma questão nossa cidade. Há um caso
da terceirização que não pode estar executando o serviço por causa de todos os problemas que foram colocados. Ponto. E aí, nós vamos ficar parados, vendo a sujeira tomar conta da nossa casa, da frente da nossa casa, e vamos ficar criticando? Eu acho que falta um pouco de bom senso nós como cidadão, pegar e puxar a responsabilidade para si, e enquanto não vem essa situação, a gente puxar. Depois que tiver tudo em ordem, aí sim, aí é correto cobrar, aí temos que cobrar, aí temos que fiscalizar, mas enquanto isso não acontece, devido a todo esse quadro, eu acho que cabe a cada um de nós limpar a frente da sua casa, cobrar o teu vizinho, você precisa limpar isso aqui, nós precisamos arrumar isso aqui, sabe? Nós precisamos, fazer um mutirão, passar um veneno, pegar um Roundup, dar um jeito no negócio. Agora, atribuir tudo, sabe? É fácil. É muito fácil fazer. Jogar a responsabilidade na gestão pública. Então, acho que cada um de nós devemos tomar nosso posicionamento e cuidar do nosso terreno, cuidar do nosso quadrado e ajudar também a nossa cidade. Muito obrigado. Só parabenizar o vereador pelas palavras, realmente estou de acordo em tudo que o senhor falou aí. Com relação a a parte da limpeza, até teve a indicação do vereador Venecião, com relação a descontar no IPTU, quando a pessoa cuida de uma árvore, de repente, pensar em descontar no IPTU, quem cuida da frente da sua casa também, tem um fiscal, né? Porque daí ficaria mais barato para a prefeitura. Eu acho que o senhor está certo, é por aí mesmo, é por esse lado mesmo. E daí, levando também parabenizar o vereador Bochecha pela questão do todo aqui no velório, uma boa ideia. Eu achei que também é de grande valia, realmente. Vereador Gildo, vereador pastor Alex também, da lombada elevada. Gildo foi o quebra-mola, né, vereador? E aí nós vamos para um outro lado aí da questão da limpeza pública. Para vocês verem, o Márcio, não, sou contra aquilo que é errado. A doutora não conseguiu contratar ainda a terceirizada para limpeza de rua. E é normal, gente, é natural isso aí. O pessoal vem atrás de mim, eu falei, gente, agora está começando, porque todo final de ano acontece com todos os prefeitos, a terceirizada não consegue ser contratada do dia para a noite. É assim mesmo. Então, vai ser contratado, daqui uns dias as pessoas voltam a varrer rua normalmente, a limpeza vai parar de juntar entulho, isso é normal. Então, eu podia estar aí, metendo a boca aí também, porque não está limpando a rua. Eu sei que é normal. Então, parabéns, pastor Gilberto, pelas palavras, é por aí mesmo. Obrigado pela parte. Só uma colocação, pastor, com relação ao que o Só queria fazer uma pergunta. A indicação desses 5% também foi feita na gestão passada ou é só nessa que foi feita agora? Agora? Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste aqui. Só, senhor presidente, voltando ao assunto do carro lá, Bambu, que o Márcio falou, realmente estava mesmo, aconteceu, e eu vi aquele carro e não sabia disso, porque acho que o Márcio também foi uma denúncia, né, Márcio? Para mim, que aquele carro falei para você, que era da mulher que mora lá em cima no sítio, vinha para pegar o ônibus de monitora, deixava ali e voltava embora no carro, mas infelizmente não era. Bom, mas me parece que isso aí já está sendo tomadas providências, acho que já tomou, né? E os vereadores estão certos, nós estamos certos por isso, fiscalizar para que isso não ocorra mais. Isso é o dever dos vereadores. E falando da escola do Messias, eu conversei com o secretário da Educação, acho que foi ontem, se eu não me engano, a respeito do ar-condicionado. Ele me falou que já comprou, já está tudo certo, e já está tomando as devidas providências para ser colocado lá. Realmente, então, isso é uma ótima coisa que vai ser feito lá para a escola do bairro Messias. E falando da indicação que eu fiz legislativa sobre a arborização da cidade, nós já sabemos que tem um projeto que se arrasta há vários anos aí, que ainda não foi concluído, mas temos a esperança que, se Deus quiser, nesse mandato,
nós vamos transformar o visual de nossa cidade. Porque com esse calorão que está fazendo, plantar árvore, realmente árvore é vida. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Márcio com a palavra. Primeiramente, desejar boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, pessoal aqui presente, quem nos assiste através da rede social Facebook. A doutora Renata mandou uma mensagem, falou que queria estar presente, não pôde, porque ela está em Curitiba, mas mandou um abraço a todos e falou que está acompanhando a gente através do Facebook. Desejar uma boa noite a todos, a doutora Aline, nossa advogada, aos funcionários dessa casa, presentes na sessão, e a população que nos assiste. Agradecimento também à população, né, que nesses 50 dias de gestão estão acompanhando um pouco do nosso trabalho. Né, todo o início de gestão é desafiadora, né, e aos poucos vamos se ajustando. Parabenizar, né, também o pastor Gilberto Nobre Bochecha, o vereador Bochecha falou dos empregos lá na empresa Yazaki, né, graças a Deus, devagarinho a gente vai fluindo. Eu achava que era 80 pessoas trabalhando, acho que já passou das 100 pessoas. 90, tá. E parabenizar. E também parabenizar a doutora no encontro anual dos prefeitos eleitos na cidade de Foz do Iguaçu, junto ao nosso governador Ratinho Júnior e várias outras lideranças. Né? E também fazer um agradecimento à acolhida da Adriana em uma visita no dia 7 desse mês, no segundo dia de aula das escolas. Ela lá na diretora da Escola Maria Pura, aproveitando, visitando e dando boas-vindas aos alunos, aos professores, desejando boa sorte nesse ano letivo 2025 e que Deus proteja todos com luz e sabedoria. Agradecimento também a Maria Angélica Bertolo, diretora da Escola Leila Schaerck, que também fui fazer uma visita no dia 7, na parte da tarde, desejando também boas-vindas a todos, alunos, professores. Visitei sala por sala, conhecendo os professores, alguns professores novos de fora, e os alunos que ali estudam, e colocando meu nome à disposição para ela e para todos ali naquela unidade de ensino. Senhor presidente, fazer uma indicação, na verdade 2 indicações, depois eu passo para uma sola. Na Escola Maria Pura, eu vi algumas salas faltando a fiação do ar-condicionado, mas acho que já foi arrumado, né, William? Já foi arrumado? Foi comprado? Beleza. Ah, beleza, então. Então, a gente já está providenciado, que algumas salas estavam faltando a ligação do ar-condicionado. E também, sobre o sonho dela, no fundo da escola tem um parquinho, um espaço que tem um parquinho antigo. E ela falou da necessidade, se possível, a gente conseguir implantar um parquinho novo lá para as crianças, se divertirem ali na hora da atividade, no recreio. E na Escola Leila, a deficiência da quadra coberta, né? Vamos dialogar sobre o término da mesma para as atividades das crianças, e também um refeitório para as crianças, porque lá na Escola Leila, eles almoçam lá naquela área central. No calor, é muito calor. No dia de chuva, parece que as crianças têm que lanchar dentro da sala de aula. Então, vamos dar uma atenção, conversar entre os nobres, passar para a doutora também, fazer um pedido ali, ver se a gente consegue estar trabalhando nessa questão. Outra coisa que eu queria falar sobre, uma vez visitada a escola rural no bairro dos Messias, pelos nobres vereadores Pastor Gilberto e Rodrigo, o Bochecha, vi a necessidade de mudanças, né, na escola, só que os mesmos já estão à frente desse tema. Então, vamos junto, precisar de alguma coisa, também estou por aqui. Cumprimentar a secretária de Assistência Social, Carol Pacheco, parabenizar a Elaine Castro, até o nobre Márcio Santos, o vereador Márcio Santos. Não foi nada combinado, mas eu tinha feito um textinho aqui também, para entender o que eles estavam fazendo lá, coordenando, a Elaine Castro, coordenadora do Serviço de Convivência da Melhor Idade, iniciando e orientando primeiramente com as inscrições com o projeto de encontro semanalmente no município de Nova Fátima, que será estendido também para o bairro dos Messias, com as oficinas que vão ser oferecidas na nossa cidade e que também será oferecido para eles lá no bairro dos Messias, com uma visita que tiveram no dia 12 e na data de ontem,
e com o compromisso de uma visita semanal. Na data de ontem, teve a visita da psicóloga Giovana Cortes, e em uma roda de conversa com a população que ele mora, para conhecer a história do bairro e das pessoas que ali convivem. Agradecimento também à nossa secretária de Saúde, Regiane Gobi, à nossa diretora Paula Roveri e aos demais funcionários da nossa UBS, pelo empenho e dedicação para com os nossos munícipes. E parabenizar também o nosso secretário, professor William, pela dedicação e esforço para com a nossa educação. Parabéns. É só isso, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Márcio César de Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutora Larissa, o funcionário dessa casa, e os senhores e senhoras que nos acompanham aqui no plenário e através do nosso canal do Facebook da Câmara. Eu só queria deixar registrado, senhor presidente, e colocar em votação também a moção de aplauso para o nosso pessoal do esporte, em nome do nosso secretário de esporte, o Evandro, pelo brilhante trabalho que eles desempenharam nessa taça Oswaldo Bernardo. Não foram campeão, mas a gente viu o empenho de todos, da cidade, o envolvimento, e todo mundo vem vestindo a camisa de Nova Fátima, a camisa do União. Não fomos campeões, mas o intuito de tudo, da competição, a gente foi campeão, que foi a união de todo mundo, e a cidade trabalhar junto, unidos, né? Então, o campeonato, o primeiro lugar, foi só uma mera coincidência. O time foi merecedor e, no fundo, eles foram todos campeões. Então, eu queria deixar uma moção de aplauso para todos os envolvidos, né, da equipe da União, os jogadores, a diretoria, em especial o nosso secretário de esporte, o Evandro. É só, senhor presidente. Peço para que o vice-presidente assuma o lugar da presidência da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres. Boa noite aos presentes, a quem nos acompanha hoje nos seus lares, né? Primeiro, que bom ver essa casa cheia, né, de pessoas comprometidas e presentes na gestão atual. Queria começar a minha fala, não poderia deixar de fazer uma menção a Vossa Excelência. Que bom que o senhor está nesse mandato, né? E aqui não se vota contra o direito de fiscalizar, igual vocês fizeram na minha pessoa no passado. Que aqui já se mostra a diferença, que aqui não se faz objeção à fiscalização, e sim se fiscaliza junto. Muito obrigado a todos que votaram a favor do pedido do nobre vereador. Gostaria de fazer uma menção hoje à nossa visita, o nobre vereador Márcio, eu e mais a doutora Renata, aonde fizemos a Curitiba nos últimos dias, onde tínhamos problema com a pedra irregular do Messias, que em virtude de não ter sido municiado alguns documentos lá, tinha se perdido a pedra, o restante da pedra, bem claro, porque falta lá, acho que 1.2, se eu não me engano, né, vereador, que é a segunda parte. Agora me vai fugir o nome do secretário da SEAB, junto com o secretário Guto Silva, que disponibilizou os seus funcionários para que lá estivessem e pudessem nos presentear com o andamento dessa tão grande obra, para que ela não parasse. Porque simplesmente a gente teria que entrar num processo de novo, de pedir tudo, estaria parado, e a gente não sabe se a gente teria o sucesso ou não. Então, quero deixar parabéns primeiro ao nosso secretário da SEAB, agora me fugiu o nome dele, se alguém até puder pesquisar para mim, agradecer ele na íntegra, e também a doutora Renata, que quando a gente pegou esse bordão com o Fernando Timura, que é o responsável aqui regional, e nos falou essa situação, a gente prontamente foi para lá, e o secretário ligou para ele dizendo o seguinte: Nova Fátima não precisa pedir. Nova Fátima só continue, só municie, que Nova Fátima vai ganhar a pedra irregular. Então, agradeço aqui ao secretário, ao Natalino, tá? Deus abençoe, secretário. E nesse mesmo dia, levamos ao nosso secretário Guto Silva mais 2 demandas com a doutora Renata, a questão da nossa capela mortuária, porque é um sonho nosso de construir uma capela melhor,
mais adequada, que tenham mais de uma sala, porque às vezes tem mais de um velório e acaba tendo a dificuldade das pessoas ficarem com o seu ente querido ali dentro. De prontamente, o Guto nos presenteou com uma emenda de R$600 mil para a construção dessa capela, onde ela já apresentou até aonde ela quer fazer, e também ele me deu de novo o campo de sintético, mais 300 ou 400 mil reais que vai sair agora. Então, agradecer ao nosso secretário Guto Silva, Planejamento, Orçamento, Gestão do Governo, pela atenção e carinho que tem pelo nosso município. Queria também fazer uma fala sobre a semana passada. Estivemos presentes num evento do governo em Foz do Iguaçu, foi eu representando a Câmara e mais a doutora Renata. E quero dizer, gente, do orgulho que eu vim de lá. Orgulho. Porque eu vi nos olhos da Renata a sede, a vontade, a garra de transformar a nossa cidade. Nós ficamos praticamente 4 dias lá, realmente escafuchando, buscando, entendendo tudo que o nosso município pode e irá correr atrás. Inclusive, pastor, eu acho até que quem tinha que fazer essa situação era a Renata, mas vou até antecipar uma situação que lá na reunião ela já esboçou para acertar o problema do pátio que o senhor disse. Nós fomos através da Itaipu, que ela tem um programa de luz solar para fazer a questão do nosso município e também do SAAI, para a gente parar. E ela já disse para ele que um dos objetivos dela é fazer esse solar lá embaixo no pátio para se usar como barracão, para aproveitar, para não pagar e também estar protegido os nossos veículos e o nosso pessoal. Então, ela vai expor isso só para adiantar, tá? Então, assim, é só para dizer, gente, do tamanho da felicidade do mandato que se anda. E dizer uma coisa, diz um ditado do nosso, eu falo do meu pai na política, é o Guto Silva, né? E que eu vejo muito isso na Renata para encerrar a minha fala. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. E esse destino pode ser bom ou ruim. Então, eu estou vendo isso na Renata, que realmente ela está cuidando, planejando, administrando e zelando pelo nosso município. Isso está aí hoje já bem explícito, que hoje ela já está em Curitiba correndo atrás de tudo aquilo que a gente viu a semana passada em Foz do Iguaçu. Então, parabéns pela Renata, como o Nobre falou, que era um desejo dela estar aqui hoje, mas a nossa necessidade, a nossa busca por gerir e melhorar a nossa cidade é maior. Então, Deus abençoe a todos, que a gente possa, todo mundo junto, trabalhar e poder fazer o melhor para Nova Fátima. E tenho certeza que nesse mandato, até a oposição vai ter orgulho de dizer, eu fiz parte dessa gestão. Deus abençoe a todos. Obrigado. Convido o presidente para retornar à mesa de presidente novamente. Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária. Oi, pastor. É que o senhor não tinha falado, achei que o senhor não ia falar, mas a palavra está com o pastor. Tudo bem, a palavra está com o pastor. Pode falar, pastor, desculpe. Só queria agradecer primeiro a Deus, hoje a primeira sessão ordinária. Dá problema. Quero primeiro aqui agradecer a Deus. Nós estamos iniciando hoje a primeira sessão ordinária, né, do ano 2025. E como já começou um pouco, não vou dizer quente, mas começou bastante movimentada, onde vemos aqui vereadores já fazendo suas cobranças. E vai ser um time muito bom, com certeza, né, para trabalhar juntamente com a gestão, seja fazendo cobrança, né, seja ela de uma forma ou de outra, mas são cobranças, são válidas, né, e nós vamos seguir em frente, se Deus quiser, uma gestão muito boa.
Eu quero aqui parabenizar nosso vereador Márcio Santos pela visão que teve. Quando eu vi, ele me falou e eu já procurei falar com ele. Nós temos um grupo nosso, onde falamos diretamente com a Renata, que os vereadores da base, e lá eu não poupei elogios a você não, ele. Falei o que tinha que falar, o que eu achava, o que eu pensava, que naquela situação, realmente, muito feio. Muito complicado, porque não vê uma situação dessa. Mas a gente, às vezes, dá aquela, né? Depois, bom, vamos ouvir. Aí, quando fui ouvir, realmente, para aqueles que entenderam aqui, sabem que o carro não tem nada a ver com o município e não está no contrato do município. Então, quem sabe, quem já ouviu, explicou o secretário, é isso. Isso não quer dizer que não tem que parabenizar o Márcio Santos pela sua fiscalização. Isso aí é válido e é assim mesmo que vai correr. E que bom, né? Que bom que é assim, né? Que se nós somos situação hoje, situação temos que cobrar, né? Então, isso aí é ótimo. Só dizer essa questão, eu vi falar carro bambu, parece que o carro agora não é mais bambu, né? Já acertou. E tomara a Deus que nós não vamos ter nem linha e nem aluno fantasma, né? Porque o carro bambu já resolveu. Agora, linha fantasma e aluno fantasma. Tomara a Deus que não seja assim, porque a gente não torce por mal de ninguém. Senão agora vai ter bastante aluno fantasma e linha fantasma. É porque não acham onde está? Os alunos não acham onde está ninguém, né? Só sabe que aparece no lerite, na folha de pagamento, mas não aparece aqui no quilometragem, né? O carro bambu está resolvido. O aluno fantasma e a linha fantasma, tomara a Deus que não esteja, para o nosso município não ter mais essa vergonha. E eu vou arriscar dizer que talvez, se confirmar isso, vai ser a pior gestão de uma secretária da educação do nosso município na história. Tomara a Deus que não aconteça isso. A gente torce sempre para o bem, né? Na escola lá, senhor presidente, a creche, na casa da criança, não tem nem lombada. E como fazer lombada, né, está meio ultrapassado, que se corresse atrás logo dessa indicação que eu fiz, lógico que é complexo, né? É que fizesse logo a faixa levada lá, porque lá realmente está bem crítico, né? Os demais foram falados, todo vereador falou muito bem, e pontuou tudo aqui que eu tinha também marcado para pontuar, e estão de parabéns. Senhor presidente, Deus abençoe pela palavra. Obrigado. Só esqueci, os nobres acho que receberam hoje um convite da questão da saúde. Só vou ler para que eu acho assim que nós já está tendo uma demanda maior, um comparecimento maior, e veio para nós hoje através da Renata, né, doutora Renata, senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, convite. O município de Nova Fátima, Estado do Paraná, através de sua prefeita municipal, convida vossas senhorias para audiência pública referente a metas fiscais do terceiro quadrimestre 2024 do município e audiência pública do Plano Municipal de Saúde a ser realizado no dia 28 de fevereiro de 2025, às 13h30 na Câmara Municipal de Nova Fátima. 13h30. 13h30. Foi até bom ler, então. Gostaria de convidar todos os nossos vereadores para que a gente possa estar dialogando e assessorando todos eles. E agradeço à doutora Renata Montenegro Balan pelo convite. Nada mais a ser tratado e discutido, encerra a presente sessão ordinária e convoco outra para o dia 26 de fevereiro de 2025. Obrigado a todos.